Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no canal de Rumenologia o zootecnista e nutricionista Felipe Couto, que, diferentemente da maioria dos convidados aqui, está num estado super particular em termos de pecuária de corte no país, que é o estado do Ceará. Felipe também fez parte do nosso programa de nutrição de precisão, é padrinho das turmas hoje e junto com o Irineu Bettini, que eu já entrevistei aqui no canal, contribui grandemente no suporte com os alunos, também nas aulas e também com todo o seu conhecimento, que hoje ele veio mostrar e compartilhar com a gente aqui no canal de Ruminologia. Felipe, fique super à vontade, seja muito bem-vindo e, por favor, se apresente com mais detalhes para nossa audiência. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui no canal Romenologia, um canal que tem trazido tanto conhecimento para a gente da pecuária de corte. Como o professor falou, meu nome é Felipe Couto, eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará, sou mestre em zootecnia, fui uma das primeiras turmas de orientado do professor Nilma e Tocantins. já, sa, já, sa, já saí direto para trabalhar do mestrado e para montar uma unidade de fabricação de ração de uma empresa que me contratou. Passei 12 anos como responsável dessa empresa e depois saí para o campo, né, trabalhar em consultoria, trabalhar também em outras fábricas, não só em confinamento, mas em outras fábricas. E de 2013 para cá eu consegui registrar uma pequena fábrica de suplementos e núcleos, das quais eu consigo atender da forma mais conveniente os clientes que a gente atende, com o plano de aditivos que for conveniente, com o que for necessário, para que a gente faça um trabalho de desempenho mais preciso. E é isso aí. E estamos na luta aqui, professor. Que o Nordeste tem as suas particularidades, mas nós estamos vencendo aí as batalhas, graças a Deus. Bacana, Felipe, bacana. Eu já conheço o Felipe há algum tempo e eu tenho, apesar de ter dito que o Ceará é um estado particular, né, para pecuária de corte, vocês vão ver aqui que não tem nada de muito diferente em relação a protocolos nutricionais que a gente faz no resto do país, né? Assim, ingredientes, obviamente, que sempre tem, né, Felipe? Ingrediente regional, né? Mas vocês vão ver aqui que muito do que o Felipe vai falar é totalmente aplicável no restante do país. E Felipe, sem mais delongas, como eu costumo dizer, né? O assunto que a gente vai conversar hoje aqui é sobre dietas sem volumoso. E aí, eu sei que você tem feito muita dieta sem volumoso. Você tem compartilhado essa experiência no na nossa comunidade do nutrição de precisão, né? Eu, eu costumo dizer que essa comunidade de nutrição de precisão talvez seja a coisa mais valiosa que tem na nutrição de precisão. Eu sei que a priori, quando as pessoas vêm para as turmas da nutrição de precisão, elas querem aprender a mexer na NRC, querem aprender estratégias nutricionais, mas a comunidade que a gente tem lá no nosso grupo do WhatsApp fechado, né, coordenado por mim, né, e com a contribuição de vocês, para mim é o que tem mais valor, porque é lá que a gente troca as experiências diárias, né? Ou seja, a turma 5 acabou, mas mesmo assim todo dia tem mensagem lá no grupo. Ah, eu tenho um aditivo tal, ah, eu tenho um manejo tal, né? Então mesmo depois do final da turma, a gente continua ainda se reunindo com aulas todo mês, continua trocando ideia no grupo, exatamente para não deixar que a gente fique desatualizado, que na verdade nutrição de precisão, no final das contas, é um grupo de atualização, né? A gente sempre está atualizado e trocando ideias aí sobre coisas que pode acontecer no campo. Infelizmente, para quem está escutando ou assistindo esse episódio, a, a gente está com as matrículas fechadas, né, do programa de nutrição de precisão, mas eu vou abrir uma nova turma em setembro de 2024. Se você acha que faz sentido para você,
Eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo. No YouTube, também no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, tem a mesma descrição para você entrar numa lista de espera e receber em primeira mão as informações de quando a gente abrir uma nova turma do Nutrição de Precisão. Normalmente a gente limita as vagas, porque é um programa customizado, e para eu conseguir atender todo mundo, a gente trabalha com menos pessoas na turma. E, e aí, você entrando nessa lista de espera, você já vai receber em primeira mão. Se fizer sentido para você, você já vem para cá, para a turma 6, sexta turma do Nutrição de Precisão, que vai começar em setembro de 2024. Para apenas o pessoal entender, né, Felipe? Você, como padrinho, sabe disso, né? A gente poderia fazer várias turmas no ano, só que senão a gente não trabalha, né? O negócio é tão exclusivo que são 2 turmas por ano, uma no começo do ano e outra, uma no primeiro semestre, outra no segundo, exatamente para a gente conseguir atender de forma customizada e quase que exclusiva todo mundo que está ali, né? Ninguém fica com perguntas sem responder, né? Ninguém fica com dúvidas sobre alguma estratégia nutricional, né? Quanto de dinheiro a gente economizou para a turma já, hein, Felipe? Quando a turma coloca no grupo lá, tô pensando em fazer isso ou aquilo, eu falo, acho que é melhor você não ir, não. Ou quanto que a gente já ganhou de dinheiro para essa turma, né? Quando a gente fez algumas recomendações ou ajustes de recomendações. Então, assim, por isso que eu falo que esse grupo, né, essa comunidade de nutrição de precisão, ela é, né, onde está o ouro. Né? Aprender a mexer no NRC, a priori, eu falo assim, eu não tive um aluno até hoje de nutrição de precisão que falou assim, eu não aprendi a mexer no NRC. Mexer assim, ser mestre no negócio, saber tudo, todos os macetes. Eu não tive um aluno até hoje que passou pela nutrição de precisão que falou assim, Danilo, seu programa não vale nada, não, não aprendi a fazer dieta, não aprendi a avaliar no NRC 2016 ou no Nascem 2016, chame como quiser, né? Então só fazendo esse gancho, Felipe, antes da gente começar, já que, né, a nossa ligação surgiu do Nutrição de Precisão, né? O Felipe é da primeira turma do Nutrição de Precisão, e aí depois se tornou padrinho aqui das turmas e está com a gente aqui desde como padrinho, acho que desde a turma 4, né, Felipe? Ou da turma 3, acho que desde a turma 4, né? Professor, o nutrição de precisão é um divisor de águas. Quem fizer vai querer avançar, né? Eu fui o último aluno matriculado da primeira turma, com, mas foi um sufoco, mas consegui fazer a matrícula. Foi o maior investimento que eu fiz, eu não nego para ninguém. E, e depois do nutrição de precisão, a gente teve o Mastermind e teve umas imersões aí com você que foram fantásticas. Eu acho que isso me possibilitou a ter segurança no mercado de trabalho e segurança no que eu faço hoje. Então, uma coisa é você orientar uma dieta, outra coisa é você fabricar desde o núcleo que vai orientar essa dieta. E é o que o Nutrição de Precisão fez comigo. Ele me capacitou da indústria para dentro e da porteira para dentro. Então, eu não tenho. Isso aí é um fato, até porque a gente que está no campo tem pouco tempo de se atualizar em relação a pesquisas, o que está acontecendo na ciência, e a nutrição de precisão deixa essa porta aberta, resumida, para a gente já pegar mais mastigado um pouco e saber o que está acontecendo aí, até na comunidade científica também. Então, isso daí é um fato. Eu acho que os que fizeram da primeira turma ganharam muito e estão continuando gerando receitas aí para os clientes dele. Graças a Deus. É Perfeito, isso aí. perfeito. Essa é uma coisa bacana que você falou, né, Felipe? Às vezes o pessoal, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Então, às vezes o pessoal pergunta, tá, É, mas esse aditivo funciona, esse produto funciona, tem resultado de pesquisa, né? Então, vira e mexe, a gente, né, resgata um paper lá, joga lá na comunidade e fala assim, ó, tá aqui, ó, né, tá aqui o resumo da coisa que funciona, não funciona, funciona em certas situações, nessa não, né? Então a gente sempre é muito ponderado, né? Porque lá a gente tem que atuar como nutricionista, né? Mas eu não posso, você também não pode deixar de lado o seu viés de cientista, né? Quando a gente vai resgatar informações para passar para o pessoal que está no campo, que é exatamente isso. O cara não vai ler um paper, cara, metodologia, tal. Muitas vezes o cara perde tempo ali numa coisa que às vezes nem interpretar direito ele sabe, mas interpretar o resultado ele sabe, né? E a gente abastece essas pessoas com, com essas informações, né? Muito bacana, muito bacana. E aí já puxando para o lado da ciência, né? E eu sei que a gente vai falar sobre isso e não tem muita coisa
na literatura como outras estratégias, né? A dieta sem volumoso, que é o nosso tema de hoje, a gente sabe que está aumentando o número de trabalhos. A gente mesmo aqui na Unesp vai fazer um trabalho agora de adaptação com dieta sem volumoso, que não tem, né, nada de adaptação a dieta sem volumoso, né? Tudo que a gente faz hoje no campo é com base nas adaptações já validadas para dietas finais com volumoso. Então, eu tenho essa linha aí que eu comecei aí há pouco tempo, né, de protocolos de adaptação de modelos alternativos, né? Adaptação para grão inteiro, adaptação para dieta sem volumoso, adaptação em TIP, que a gente está fazendo agora. Então, daqui a pouco vai ter mais dados, mas por enquanto a gente ainda tem poucos trabalhos, né, na literatura sobre esse assunto, né, dietas sem volumoso. E para começar, né, Felipe, acho que a gente podia fazer uma definição, né, do que é uma dieta sem volumoso, né? Que muita gente acha assim, dieta sem volumoso é o quê? Dieta de grão inteiro, tal. Como é que é esse negócio? Acho que vale antes a gente, né, aprofundar no tema aqui, a gente falar sobre isso, né, de uma definição básica, dieta sem volumoso. Antes de entrar nesse ponto, só uma justificativa rápida do uso dessas dietas. Aqui no Nordeste, a gente tem muitas vezes a comercialização de silagem mais cara do que o custo de uma dieta total dessa sem volumoso. Então, tem muitos clientes pequenos vendendo silagem e comprando a dieta, e comprando os ingredientes e montando uma dieta dessa. Então, é uma das condições do semiárido é ter essa escassez de volumoso no período do ano que proporciona isso, tá? E, e como você falou, dieta sem volumoso não é dieta de grão inteiro, tá? Quais são as condições dela em relação a essa diferença de grão inteiro? Primeiro, ela segue todos os critérios de formulação, onde se permite manipulação da dieta, e essa manipulação vem desde o processamento dos grãos até níveis nutricionais. A gente tem condição de fazer isso como um confinamento tradicional, tá? A gente tem possibilidade na variação do uso de ingredientes, farelados ou não, e aí a gente trabalha corretamente fontes e níveis de extrato etéreo, de amido, de FDN aditivo, de FDN efetivo, planejamento de aditivos, Então, balanço de aminoácidos, tudo como um confinamento tradicional, né? E a gente tem a possibilidade clara de montar um plano alimentar que a gente trabalha desde a recepção, a DAP1, a DAP2, dieta de crescimento, tudo em função de ter um consumo de matéria seca ajustado na fase de crescimento para proporcionar um ganho e um consumo durante toda a curva de consumo do confinamento. Isso daí eu achei muito interessante o episódio 91, com um colega da primeira turma, Luiz Codel, que ele enfatizou bem a importância dessas curvas de consumo. E essas curvas de consumo, muitas vezes no grão inteiro, são mais difíceis de você trabalhar em função de você não poder manipular a dieta, né? Mas com a certamente. dieta uma dieta sem volumoso, de forma a gente tende a construir essas curvas e maximizar o consumo aí dentro da categoria dessa dieta de uma forma mais saudável, certo? Exato. Resumindo, né, Felipe, assim, a gente vai mais a fundo, né? Mas resumindo, é como dieta sem volumoso, né? Porque ela chama assim, né? É uma dieta de confinamento, pensa numa dieta de confinamento convencional. Agora você pega e tira o volumoso da dieta só a fonte de volumoso, uma silagem de capim, uma silagem de milho, e o restante é tudo igual, né? O milho continua sendo processado, o coproduto lá ele continua, independente do que você for colocar, o caroço de algodão ele entra na forma que ele vem, a polpacita que estiver peletizada é peletizada, ou seja, o restante dos ingredientes farelados fica do mesmo jeito, né? É do mesmo jeito. A gente tem ajustes nutricionais aí, mas fica do mesmo jeito, né? Diferentemente da dieta de grão inteiro, que vem engessado, né? Dependendo da recomendação do fabricante do pellet, ou é 85-15, ou é 80-20, né? Essa mistura do grão inteiro com o pellet, né? Então depende aí da empresa que está fornecendo, ou seja, você está engessadão. Você não tem muito ajuste nutricional para fazer ali. A dieta sem volumoso, não. A dieta sem volumoso já é uma dieta que o nutricionista tem total liberdade para manipular, como você bem disse, desde o núcleo até a fórmula em si, né? A inclusão dos ingredientes.
E aí, Perfeito, esse engessamento, ele é muito mais característico, professor, quando a gente trabalha com animais mais jovens. Por exemplo, você vai para o grão inteiro em animais aí recém-apartados de origem leiteira, por exemplo, o achatamento da curva de crescimento é muito abrupto, né? Numa dieta dessa sem volumoso, você deixa essa fase de crescimento mais aberta, porque você manipula níveis, então você ela consegue permite fazer até mais dietas, né? até um maior tempo de exposição ao animal a uma dieta dessa, Perfeito, com, com, com níveis mais ajustados para a categoria, né? Por exemplo, perfeito. até não tenho visto se tem dietas de grão inteiro para animais recém-apartados, por exemplo, né? Mas a gente consegue, numa dieta varelada, balancear da forma que se faz necessário, tá? E tudo isso aí, pelo que a gente viu e por parecer com o confinamento tradicional, permite um tiro mais longo, né? E você maximiza o consumo em relação ao grão inteiro, você permite você trabalhar com animais jovens, você permite montar um plano nutricional desde recepção até Legal. a dieta final, né, e com plano de aditivos. Então, eu acho que é isso aí. É uma Pô, dieta que você falou. isso, isso assim, né? Você já está elencando aqui algumas vantagens, né? Que era a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Depois dessa definição, né? Você falou bastante coisa bacana já, tipo, uma vantagem, né? Que você disse é poder você manipular, fazer uma dieta de. Você pode fazer uma adaptação, uma dieta de crescimento, né? Na adaptação a gente vai falar disso. Eu quero te perguntar isso, né? Não necessariamente você tem que fazer uma adaptação sem o volumoso. Você pode estrategicamente usar o volumoso na adaptação e aí na dieta de terminação mesmo, você usar sem o volumoso, né? Que essa dieta sem volumoso tem que ficar claro, né? Que é a dieta final, né? A dieta de terminação que o animal vai comer por mais tempo, que é o que vai dar o desempenho. Até você chegar lá, você vai ter que adaptar o animal. Você vai adaptar já direto nessa dieta? Você até pode fazer isso, a gente vai falar de adaptação a esse tipo de dieta já já, né? Depende do protocolo que você utilizar, tá? Eu só queria pontuar isso, Felipe, porque muita gente acha que dieta sem volumoso tem que fazer sem volumoso o tempo inteiro. Não necessariamente. Sem volumoso, para ter essa definição, é aquela dieta de terminação, é a dieta que o animal vai comer mais tempo. Adaptou por 14, 21 dias que seja, e aí depois cai uma dieta de terminação no coxo aí por mais 90 dias, por exemplo, beleza, 80 dias. É essa dieta que a gente chama, né, de dieta ou estratégia, né? Sem inclusão de ingredientes volumosos. Tá certo? E aí, ó, eu acho que essa já é uma baita vantagem, né? Essa flexibilidade que a gente tem na dieta. E certamente comparado com uma dieta de grão inteiro, a gente consegue dar mais fôlego para os animais, né? Os animais aguentam mais tempo comer. Parece meio assim, fala, puta, comer uma dieta sem volumoso farelado, o animal aguenta mais tempo, né? Em termos de menos agressão, né? Ao ambiente ruminal, quando comparado a uma dieta de grão inteiro, e é isso mesmo que a gente tem visto na prática, né? Você conseguir dar mais fôlego para os animais. Porque você pegar uma dieta de grão inteiro para animais em terminação, você não consegue levar ela, na maioria das vezes, por muito tempo, né? Então seria mais um tiro curto aí de 60 dias, 70 dias, né? Tem gente que coloca volumoso na dieta de grão inteiro, mas acaba perdendo muito amido fecal, né? O desempenho fica aquém do esperado, até porque o milho está inteiro, mas na dieta sem volumoso, por essa oportunidade da gente poder mexer na dieta, né, Felipe? A gente acaba, né, conseguindo alongar esse tempo de coxo, né? Que outra vantagem você vê para essas dietas sem volumoso, agora de forma geral, né? Assim, comparado com dieta de grão inteiro, eu acho que até, do meu ponto de vista, é até covardia, né? A gente comparar Verdade. desempenho ou esse tipo de coisa. Mas o que você vê para dieta sem volumoso como principais vantagens que para quem está pensando em adotar esse tipo de estratégia no campo? Professor, as vantagens elas começam do ponto de vista operacional, tá? Desse ponto de vista operacional, que nós temos é uma utilização bem menor de volumoso no conjunto nutricional. Então, eu só vou usar volumoso na recepção e na adaptação. Perfeito. Então, eu precisaria de uma área menor de produção de forragem e precisaria também, e reduzo também tudo que envolve uma cultura agrícola bem manejada. Uma menor área de plantio, menos adubo, menos irrigação, menos tratos culturais.
menos locais de armazenagem e também menos controles, né? A gente, assim, confinamentos convencionais, a gente sabe que a matéria seca das silagens ou das forragens que vão ser utilizadas tem que ser feita diariamente. Nesse caso, eu não precisaria, porque eu não utilizo esses alimentos nessa dieta. Então, tanto a parte operacional como a parte de controle fica mais enxuta. É um primeiro ponto que a gente observa nisso daí. A segunda ponto operacional é a otimização do uso dos vagões. A gente leva uma quantidade maior de matéria seca por viagem, tá? E ao passo também que a gente pode diminuir o número de tratos. Então a gente tem uma otimização muito grande em relação a isso, tá? Ótimo. A outra vantagem operacional é estrutural, a gente tem um menor espaço de coxo por animal, tá? Os animais têm uma maior frequência de alimentação, é visto isso também comem menores porções a cada vez que vão ao coxo, mas vão mais vezes, então eles têm menor necessidade de espaço de coxo, né? E outra vantagem aqui para a nossa região é que nós temos possibilidades de usar essa estratégia para produtores de menor volume, porque eu tenho um menor investimento em terra e um menor investimento em equipamentos. Então, essas vantagens operacionais elas são bem claras aí quando a gente relaciona com o uso de dietas que contém volumoso, né? Por Em exemplo, relação em relação ao espaço de coxo, né, Felipe? Eu acho interessante sempre discutir espaço de coxo, porque primeiro que, independente do espaço que você projetar, se você falar assim, não, beleza, eu vou colocar aqui 50 centímetros por cabeça, por exemplo. Você tem que lembrar que o tipo de coxo influencia no espaço que você vai definir, né? Quão fundo é esse coxo? Quanto mais fundo o coxo, quer dizer que mais matéria seca vai estar alocada naquele espaço que você definiu lá de 50 centímetros. Quanto mais raso for o coxo, menos matéria seca vai ter ali. Então, quanto mais raso o coxo, mais você tem que aumentar o espaço. Quanto mais fundo o coxo, mais você pode diminuir o espaço. E o volumoso, ele ocupa muito espaço. Então, quando você faz uma dieta sem volumoso, eu concordo plenamente com você quando você diz que você pode até reduzir o espaço de coxo. Você pode mesmo, porque você vai ter mais matéria seca disponível para o animal naquele espaço de coxo que você pré-definiu. Agora, se você, durante a sua estratégia, independente se a dieta é sem volumoso ou não, você está tendo animal que ali ele comeu tudo que ele está naquele espaço dele. E aí ele sai e começa a entrar nos outros espaços, tirar animal do coxo, quer dizer que o espaçamento de coxo talvez esteja muito reduzido para aquele lote. Né? Se você não observar esse tipo de comportamento, o animal come tudo que está ali na frente dele, naquele momento do trato, e aí sobrou ainda. Ele vai, deita, toma um pouco de água, rumina, volta depois de novo, né? Então, isso quer dizer que você acertou no seu espaçamento de coxo. O que eu não gosto é passar a ideia que o espaçamento de coxo tem que ser engessado sempre, né? Não tem que ser engessado. É exatamente o que você falou. O animal, ele tem uma dieta sem volumoso, a gente sabe que é uma dieta que vai cair o pH do rumen em determinado momento, por mais que a gente faça as proteções. Então, o animal, ele vai parar de comer por saciedade química, não física. Ele não encheu o rumen totalmente. pH caiu num ponto lá, ativou o quimiorreceptor da parede do rumen. Assim, pô, vou parar de comer. Deixa eu ir lá tomar uma água, dar uma volta, tal. A hora que a coisa começar a recuperar, eu vou de novo no coxo. Né? Então, é exatamente o que você falou. Ele vai mais vezes porque tem um maior controle químico de consumo acontecendo, já que essa dieta não tem ingrediente volumoso. Tá certo? Eu queria só fazer essa ressalva em relação ao espaçamento de coxo, né? Porque muitas vezes o cara fala assim: tô fazendo dieta sem volumoso, vou diminuir o espaço de coxo. Mas dependendo se o cara tiver um coxo rasinho, às vezes o cara não vai poder diminuir esse espaço, não. Se o prato for raso, Exato, exato. Achei muito bom também a questão da matéria seca. É bom a gente ressaltar em relação aos vagões, né? O vagão transportar mais matéria seca, né? Menos água, né? Também isso é legal. Uma outra vantagem, viu, Felipe? O caso que você falou dos pequenos produtores é totalmente verdade, né? Porque o cara pode comprar um misturador desses misturadores pequenos, né? Já que vai mexer só com concentrado, né? Com coproduto fibroso e farelado, ele pode comprar esse misturador de 500 quilos, né? está, Dependendo de como for, né? Aquele misturador que é para ração mesmo, não é, verdade. não é para incluir volumoso, né?
E aí também o cara vai descer essa dieta misturada num, sei lá, num saco, ou como é que ele vai fazer, numa barrica, e aí vai e fornece no coxo para os animais, né? Então é uma dieta que também facilita, né, essa, essa aplicação em produtores menores, né? A outra vantagem operacional é que ele não precisa fazer essa ração todo dia. Ele pode Perfeito, fazer e armazenar no depósito dele e por períodos maiores. Por exemplo, vou fabricar ração aí para 15 ou 20 dias, armazena, ensaca, ou vai para o maravilha, silo, ou vai para E aí é outra vantagem, tá? maravilha. E como essa ração ele pode deixar batido, é uma vantagem, obviamente, mas se no meio do caminho, por exemplo, tiver qualquer coisa que você precise mudar a dieta, tranquilamente é só você passar uma nova fórmula, ele, né, bate com diferentes É proporções verdade. lá e acerta, né? Assim, você tem flexibilidade porque você tem outros ingredientes, né? Voltando de novo no exemplo extremo da dieta de grão inteiro, não tem como muito mexer, né, na dieta de grão inteiro, né? É só o pele e o grão, fala assim, sim, não tem muito ponto de você ir, tá certo? Essas dietas, professor, têm sustentado menos dias de confinamento, porque a gente tem trabalhado a energia líquida de ganho acima de 1,33. Então, as dietas têm ido de Pesada, né? 1,33 a 1,4. Então, Exato. é, é outra vantagem operacional, você tem roda por menos dias, né? A gente Chega antes no peso de abate, né? Assim, chega antes no desde que peso de esteja tudo abate. ok, né, Felipe? Tudo manejo ok, né? Dieta pesada de energia, mas animal comendo, né? Sem ter problema de distúrbio digestivo. Obviamente que o animal com mais energia ganha mais peso e chega antes, né? Fica menos dias no coxo, né? Os conceitos de segurança são aqueles que a gente vê no canal Ruminologia, que a gente vê no Nutrição de Precisão, são um conceito básico para qualquer sistema, né? Então, não dá para entrar em nenhuma dieta de desempenho, seja com ou sem volumoso, se a gente não tiver seguro, né? E aí, Perfeito. a gente tenta passar muito essa questão de segurança, para que as coisas O que que sigam com você, mais o tranquilidade. que você tem adotado em termos de questões de segurança? O que vamos falar assim, uma dieta sem volumoso não quer dizer que ela não tem FDN nenhum, né? Ah, uma dieta sem fibra. Não, peraí, não é uma dieta sem fibra. Nem a dieta de grão inteiro é uma dieta sem fibra, até porque a capinha do milho lá, o pericarpo, tem FDN lá, né? Então, assim, não tem fibra nenhuma, vírgula, não é bem assim. Estamos falando de uma dieta sem fontes de ingredientes volumosos. Mas a dieta ainda tem fibra, tem FDN. Né? Qualquer ingrediente, até mesmo os concentrados, nem que seja um pouquinho, tem fibra, né? Então é bom a gente é, falar sobre isso para a turma ficar nivelada, né, no mesmo assunto, né? O que você tem É, feito, então, para promover segurança, né? Para você, como nutricionista, ter segurança quando você recomenda para o seu cliente ou você faz você mesmo, né, uma dieta sem volumoso. o primeiro ponto de segurança é seguir os conceitos de recepção e adaptação, que nós vamos falar mais na frente, né? Perfeito. Com relação à formulação, eu não, como você, nós conversando outras vezes, você já frisou, não existe aditivo que substitua a falta de fibra. Existe aditivo para amenizar condições mais difíceis. Então, o que é que a gente tenta fazer para trabalhar nessas condições mais difíceis? É, trazer um coproduto mais fibroso para dentro da fórmula, para ter um mínimo de 8% de FDN efetivo, a gente tem feito, tentado trazer dessa forma. Diminuir o nível de amido para ficar no máximo com 45%, já é uma quantidade alta de amido, mas com planejamento e adaptação a gente tem conseguido bons desempenhos com essa quantidade de amido. E, professor, uma ferramenta que é uma baita ferramenta é o nível de estratégia. Se a gente pontuar esse estratégia entre 6% e 7%, tem trazido muita segurança, porque Perfeito. tem dado consumos mais moderados ao longo do dia, né? Então, tem junto com o plano de aditivo e essas proteções nutricionais, a gente tem visto mais ondas de alimentação, né? Os animais têm ido mais vezes ao coxo, consumir menos, mas com mais segurança. Isso tem ajudado bastante. A relação do estratégia é assim, né? Você tirou o volumoso da dieta, você precisa colocar alguma coisa no lugar, né? Se você colocar só o amido em substituição ao volumoso, você pode ter problema. Então, o estratégia ele joga, né, como a gordura, né? Joga como um aliado na substituição do volumoso.
Não estou falando totalmente, mas é praticamente uma parte do volumoso que você tirou durante a sua adaptação. Se você usou volumoso na adaptação, você subiu, né, essa quantidade de gordura exatamente para contrabalancear esse efeito. Você tirou fibra, mas ao invés de aumentar a fermentação ruminal, você adensou a dieta, no final das contas. Tá certo? Você adensou a dieta com o uso de gordura, porque gordura você, né, todo mundo já sabe que não fermenta no rumen. Então, respeitando os limites de inclusão de gordura, seja convencional ou protegida aí de 7%, é um caminho de proteção com uma dieta sem volumoso. Certamente, certamente essa é uma, né, apenas, né, uma das estratégias que a gente pode fazer numa dieta sem volumoso. Tem que amenizar a fermentação ruminal, né, Felipe? De alguma forma a fermentação tem que ser amenizada. Professor, então, em relação à dieta, o que é que eu tenho procurado fazer para ter segurança numa condição tão desafiadora, tá? É trabalhar níveis de amido menor que 45% na dieta final, tá? Esses níveis de estratégia ficarem entre 6 e 7%, a gente comentou isso há pouco. Os níveis de FDN efetivo ficar em torno mínimo de 8%, tá? E fazer um planejamento correto de aditivos, né? E os aditivos têm função muito importante nessa dieta. Eles são controladores de fermentações erráticas, então é o que a gente está, entre aspas, propondo ao boi, né? E por isso que essas combinações elas devem ser de forma estratégica, principalmente numa condição como essa que é de risco elevado. Então, o que é que a gente tem feito? Porque viu e aprendeu no nosso programa de nutrição de precisão. Então, a gente faz um cálculo do uso de aditivos com base no modo de ação e no valor energético da dieta. É isso que a gente tem procurado fazer nessas dietas sem volumoso. Perfeito, perfeito. Lembrando, né, Felipe, que além dessa questão da gordura que a gente comentou, né, os coprodutos fibrosos são fundamentais, né, nas dietas sem volumosos, né, porque eles que serão a fonte de fibra. Então É, a gente fala de caroço de algodão, torta de algodão, outros produtos, né, que não tem amido, né, mas que tem energia, tem pectina, por exemplo, casca de soja, DDG, são produtos que vão muito bem em dietas sem volumoso. Por quê? Porque são produtos que são energéticos, mas que contêm baixo amido ou nada de amido e ainda podem conter gordura. Então, lembrando que o rumen acidifica de duas formas, né? Ele acidifica por aumento de fermentação e também por falta de tamponamento. Mas ele acidifica muito mais pela fermentação do que pela falta de tamponamento, que em teoria vem da saliva, mas o ruminante ele tem a capacidade de puxar bicarbonato do sangue. Então vamos dizer assim, a falta da saliva pela menor ruminação acaba sendo compensada um pouco pelo bicarbonato do sangue. Mas com a fermentação não tem jeito, é o nutricionista que tem que mexer na fermentação. Então você tem que amenizar a fermentação. Só que se amenizar a fermentação tirando amido e colocando alimento só com outro carboidrato, por exemplo, pectina, é bem provável que a gente perca energia na dieta e também perca desempenho. Agora, quando coloca gordura junto, aí é outra história, né? Aí a gordura ela é mais densa energeticamente que o carboidrato, né? E ajuda a manter o desempenho até aumentar muitas vezes, né? Numa dieta sem volumoso. interessante, professor. Quando eu comecei a trabalhar essas dietas sem volumosos, eu trabalhava com milho moído grosso, uma peneira de 8 milímetros. E a gente vai tendo a condição e o entendimento de como manipular essa fermentação, como ajustar as novas comunidades de micro-organismos a uma dieta mais aquecida. E aí eu fui moendo cada vez mais fino, ajustando FDN efetivo, ajustando o plano de aditivos. E hoje eu trabalho com milho moído na peneira de entre 2 e 3 milímetros nessas dietas. Então é bem moído mesmo, sabe? Perfeito, a E dieta fica mais bem misturada, né? E lembrando que fica. esse FDN fisicamente efetivo é totalmente vindo, né? Totalmente originário dos coprodutos fibrosos, né? Assim, mas estamos falando de FDN fisicamente efetivo em dieta sem volumoso. É porque ele é oriundo do coproduto fibroso. Não tem como fazer uma dieta sem volumoso, né, Felipe? Que fique bem claro. Com 80% de milho e núcleo, ureia, assim, não dá para fazer uma dieta dessa como é uma dieta de grão inteiro, né? Você não pode pesar a mão no amido muito forte, porque senão realmente você pode ter animais
que são mais suscetíveis à acidose, e mesmo que você tenha um manejo bom, eles vão acabar, vamos dizer, saindo da sua curva, né? Eles vão acabar comendo menos, vão acabar tendo timpanismo, né? Ou acidificações luminais aí não previstas por você. Então, eu até acho que se quiser mais segurança, né, trabalhar com até 40 de amido, né? Você falou 45, acho que 45 tá ok, mas você tem que ter um manejo alimentar bem estabelecido e bem feito para você trabalhar uma dieta sem volumoso com 45 de amido, né? Mas 40 de amido talvez seja, vamos dizer assim, um nível bem conservador, né? 40 ou menos, né? De amido, É, gordura próximo de 7%, né? Assim, para eu não tenho garantir consci... mesmo que vai ter consumo, né? Que os animais não vão acidificar. É o que a gente tem dificuldade aqui na região que eu estou, nós temos pouco acesso, DDG não tem aqui na região, Uhum, tá? E a gente tem pouco acesso a fontes de pectina. Quando a gente tem polpa cítrica, a gente tem úmida, né? E aí foge um pouco do que a gente quer, que é ter dietas armazenadas por um período maior e tal. Então, era, gostaria muito de trabalhar com esses níveis menores de amido. As condições aqui não são tão vantajosas em função do custo delas chegarem aqui, tá? Mas você tem razão. Se a gente puder baixar esse nível de amido, a gente aumenta a segurança e a gente não corre tanto risco sem necessidade. A perfeito. dificuldade nossa é justamente não ter esses coprodutos aqui. Perfeito, perfeito. E o que que você vê, Felipe, como a gente está falando aqui de vantagens, desses ajustes, né? A gente vai comentar um pouco mais a adaptação dos aditivos já já, mas o que que você vê como desvantagem da dieta sem volumoso? A gente só está falando vantagem, o pessoal que está ouvindo ou assistindo está pensando assim, né? Nossa, só tem vantagem fazer esse negócio, né? Qual que é a desvantagem que você enxerga numa dieta sem volumoso? A primeira delas, a gente tem menor disponibilidade de material científico sobre o assunto. Perfeito. Então, Entendi. eu sei que você é uma das frentes de trabalho que está trabalhando para que isso seja mais desmistificado, mas nós temos poucos trabalhos científicos sobre isso, principalmente sobre adaptação, sobre dieta de desempenho, sobre condições de saúde ruminal e pós-ruminal desse plano de trabalho, enfim. A gente tem pouca informação sobre isso, tá? E é óbvio que a gente também tem maior risco de distúrbios metabólicos em função de níveis de fibra mais limitantes. Então a gente assume também esse risco, né? Uma condição que eu vejo a gente tem um menor volume de esterco produzido durante o período, hoje é prática de comercialização de esterco em confinamentos maiores e a gente vai ter um menor volume produzido, né? Perfeito. E também a gente está, graças a Deus, no último levantamento mostrou que a gente está tendo uma, uma aceitação e utilização maior de grãos reidratados na dieta. Essas dietas sem volumoso, elas não permitem isso. Pelo menos eu não tive a coragem de utilizar, né? Em função de uma, em função de uma degradação e de uma fermentação muito É. rápida. Então, Esse ponto é são alguns. interessante, né? Esse ponto é interessante que você falou, Felipe, que é exatamente o ponto da onde falta pesquisa. Então, assim, pô, não me sinto seguro em usar uma dieta com milho reidratado, né? Ou com milho úmido, exatamente porque não tem um trabalho que te respalda sobre isso. Se tiver um trabalho que um dia fale assim, ó, você pode usar milho úmido numa dieta sem volumoso, obviamente que você perde a vantagem de poder deixar a dieta misturada, né? Misturar para vários dias, porque né, você não vai poder misturar com o negócio úmido, senão realmente vai fermentar. Você perde essa vantagem, mas vamos dizer hipoteticamente que tem um trabalho que fala assim para você, ó, Felipe, você pode usar milho úmido na dieta sem volumoso, só que você vai poder colocar até 30% de amido, por exemplo. Beleza, você alivia, coloca menos amido, mas coloca um amido que fermenta mais, né? Talvez esse seja o caminho. Ou fazer um blend, né? Ah, substituir metade do milho seco por milho úmido, mas limitado a 40% de amido. Ah, Danilo, você está fazendo uma recomendação? Não, não estou fazendo recomendação. Eu só estou fazendo uma linha de raciocínio que o caminho é esse. Se eu fosse delinear um experimento um dia para possibilitar o uso de milho úmido para uma dieta sem volumoso, talvez o caminho seja esse: substituir uma parte do milho seco, limitar o nível de amido aí no nível né, mais baixo, né, 40, 35, né, para você poder viabilizar o uso, por exemplo, de um grão reidratado, né? É verdade. Perfeito, perfeito, Felipe. E aí, Mas sim.
a gente tem outras desvantagens aí, professor, em relação ao espaço de coxo, né? Embora ele seja maior na dieta de terminação, ele tem que ser bem flexível na dieta de adaptação, senão ninguém come, alguém fica sem comer. Perfeito. Então, é, eu teria que ter coxos extras, né, para adaptar os animais nos lotes, para depois retirar e ficar só aquele espaço menor fixo lá na terminação, tá? Principalmente se você for colocar volumoso, né, na adaptação, né? Se É, colocar volumoso, a dieta ocupa mais volume, obviamente, vai ter que ter um espaço maior de coxo. Perfeito. uma observação importante aqui é a maior atenção ao período de saída dos animais, como são dietas mais caras, que podem promover ganhos elevados. Cada dia que o animal passar mais depois que começou a depositar gordura, é um dia a mais de sofrimento do produtor, né? Então, ter muita atenção no período de saída, tá? A janela dele de saída é mais curta, tá? Exatamente E é a isso que você está outra, propondo, né? Usar uma dieta sem volumoso, mais energética, para encurtar o tempo de coxo, né? Agora, se for fazer no mesmo tempo de coxo, talvez, né? é verdade. E uma última desvantagem aqui, mas ela é simples de ser corrigida, mas é uma desvantagem, é usar fontes de potássio, né? A gente está deixando de usar volumoso, mas tem que ter o que o animal precisa, né? E uma dessas deficiências são Acaba fontes de ficando carente, potássio. né? Você tem usado o que de fonte de potássio? Eu Cloreto? tenho usado cloreto de potássio. Potássio. Beleza. Joia. E em termos de número de tratos, Felipe, o que que você tem feito? Em termos de número de tratos nessa dieta sem volumoso? Eu não vi Na diferença. adaptação e na terminação. Tá, na adaptação eu tenho feito 2 tratos por dia, tá? Mas na terminação só tenho feito um trato e eu não vi diferença em tratar uma vez ou tratar mais de uma vez. Eu acabo fazendo mais de um trato se tiver risco de chuva ou um período que seja mais tendencioso a perder a dieta que está no coxo, mas como aqui chove pouco, a gente não tem tanto esse problema na boa parte do ano, eu tenho feito só um trato por dia. Perfeito. Eu acho que é uma questão de se você consegue, né? Se você consegue adequar o volume para fazer um trato por dia, eu acho que é ok. Até porque a dieta é bem pouco provável que vai fermentar no coxo, porque é uma dieta seca, certo? Não tem água, né? Só uma mistura de ingredientes aí, deve ter os seus próximos de 90% de matéria seca, né? E se você É, estiver tendo consumo que você espera, né? Aliado a esse manejo facilitado de tratar uma vez, eu não vejo problema algum. eu tenho Perfeito. acompanhado esses confinamentos sem volumoso e a gente tem visto que melhorou muito a questão da mão de obra quando você trata uma vez por dia, tá? Sem dúvida. Porque eles acabam até tendo mais tempo para observar os animais, a leitura fica mais precisa, porque é só uma vez ao dia, então a, a gente não vê, tem algumas horas do dia a gente não vê nem animal no coxo, tá? Então fica bem tranquilo o fornecimento e a atenção com os animais. Perfeito, perfeito. Em relação a gente já falou, né, um pouco sobre isso, em relação à adaptação que você tem feito. Que tipo de protocolo você tem usado? Você tem usado um protocolo sem volumoso, com volumoso? Já usou os dois? O que que você tem feito em termos de adaptação a essas dietas sem volumoso? Lembrando que daqui a pouco nós vamos abrir a tela da NRC, né? Daqui a pouco eu quero que você, né, mostre aí uma dieta sem O que eu volumoso. tenho, o que eu tenho visto, mestre, é o seguinte: eu já trabalhei com adaptação sem volumoso. Produtor que for ansioso não pode ficar perto do curral, porque os animais começam a achar ruim, come aquilo lá em uma hora e passa o dia com fome, e aquela berradeira danada no curral. E eu vi também que como não tem volumoso para limitar consumo, alguns animais tendem a não consumir aquele, aquela dieta que é preconizada para ele. E eles acabam ficando muito para o fundo do lote e a gente tem uma falta de homogeneidade no final do período, que é um período curto, né? Essas dietas são mais curtas um pouco. Ou seja, tem E aí animais que comem com mais que outros, né, no final das contas. animais que comem mais que outros. Aí nós temos dois problemas, né? O que comeu mais vai ter uma adaptação pior e o que comeu menos vai ter uma adaptação pior porque não comeu para adaptar. E aí Pois é, é um negócio que não é bom para ninguém, a conclusão que eu tive, né? Agora, pois é. quando eu comecei a adaptar com volumoso,
construindo as curvas de consumo, começando com 1,7 de volumoso, de dieta total, com 1% de alimento concentrado e 0,7 de volumoso, e fomos crescendo volumoso e reduzindo, crescendo concentrado e reduzindo o volumoso, os desempenhos são fantásticos, a adaptação dos animais são bem mais tranquila, é bem mais tranquila, tá? Eu, eu, eu não abro mão de adaptar em 21 dias com a presença de volumoso hoje, né? Tá. Eu falei isso acho que no episódio que eu gravei com o Irineu, né? O volumoso, ele é um freio de consumo, né? Apesar dele ser você ter segurança, né, na dieta, ele é um freio de consumo. Ou seja, você dificulta o consumo do animal. O volumoso dificulta o consumo, porque o alimento fica mais tempo na boca, o animal tem que mastigar aquilo ali. Alimento, quanto menos fibra tiver, mais rápido ele engole, ou seja, mais matéria seca ele consegue comer por minuto. A gente já mensurou isso, né? Então, quanto menos fibra, mais rápido ele come, ou seja, mais rápido entra uma dieta altamente fermentável dentro do rumen, né? Então a gente acaba tendo é, esse porém, né? Quando a gente usa ou não usa volumoso. Só para nivelar a turma, né, Felipe? Quando você adapta sem volumoso, você está usando um protocolo de restrição, que a gente chama, né? Ou seja, você entra direto com a dieta de terminação no primeiro dia, restrita por quantidade. Agora, o que você usa hoje, como você falou, um protocolo com volumoso, é um protocolo de escada, né? Você começa com mais volumoso e vai tirando esse volumoso à medida que vai avançando o tempo de adaptação, né? Então, O que a gente só tem para a que, gente colocar o nome aí né, em cada um dos protocolos. verdade, o que a gente tem que entender, a importância desses protocolos, é que ao final da adaptação, o nível fermentativo está muito alto, enquanto os mecanismos de segurança estão bem menores. Então, Sim, é a situação que a gente tem que entender que precisa acontecer, porque essas dietas fermentam muito, né? perfeito. E, e o tempo necessário para maximizar o crescimento das papilas e para moldá-las a uma dieta como essa é muito sensível. Então a gente tem que tentar fazer dessa forma de 21 dias, com um comportamento menos agressivo, com maior nível de aditivos nessa fase, para o consumo ser mais lento mesmo, para que a gente tenha segurança e que essas papilas tenham condições de serem maximizadas para absorver o que vem aí por aí pela frente. Você tem usado mais de um aditivo nessas dietas sem volumoso? Tenho usado uma combinação de dois aditivos. Eu tenho usado monensina e virginiamicina, tá? Uhum. E aí tenho elevado até 30 ppm de monensina na combinação entre os dois. E 25 virginiamicina? de VM. 25, 30 e 25. 30 e 25. E você tem retirado a monenzina na terminação ou tem deixado os dois até o fim? Não, eu tenho retirado quando o plano comercial está montado e, e que tem um dia previsto da saída dos animais. O que, é que a gente tem visto quando a gente tira quando a gente descombina os aditivos, né? Que Uhum. fica só a virgemicida de forma isolada. A gente tem um período aí de 3 dias de leitura ruminal desses aditivos, vamos dizer assim, que os animais não alteram o consumo. Agora, do terceiro dia para frente, o pau canta, viu, professor? Aí O, sobe o consumo, que você tira a sobe monenzina o e consumo, agora. sobe o É. consumo e sobe o consumo, e os animais não têm alterações nem de fezes, nem de indícios de algum distúrbio em função disso, né? Já estão há muitos dias numa dieta aquecida, então quando a gente tira, eu geralmente tenho tirado nos últimos entre 21 e 15 dias, Antes tá? do abate. Antes do abate. A gente fez um trabalho que a gente tirou 40 dias antes do abate, funcionou bem. Você vai com os dois até 40 dias antes do abate, aí tira a monenzina, né? E aí o consumo ele sustenta bem. No trabalho que a gente fez, ainda a gente aumentou a energia. Tiramos a monenzina, aumentamos a energia da dieta, né? Pensando em que o consumo ia subir, né? Com a tirada da monenzina, aí para não deixar uma dieta muito pesada de energia, né? No nosso caso, a gente estava com 60% de milho úmido na dieta, uma dieta bem pesada. Então, para não deixar o consumo descambar, como você disse, eu tirei a fibra da dieta ainda para baixar esse consumo e funcionou. Né? Mas também pode ser feito, né? Se não tiver uma dieta muito pegada de energia, você ganhar, né, essa energia consumida né, no total do dia pelo consumo, né? Não pelo adensamento da dieta, né? Então também é uma alternativa, eu acho que funciona muito bem.
Ô, Felipe, você tem aí uma dieta na NRC para mostrar pra gente? Sem Tem. volumoso, né? Pra gente ver aí como é que funciona. Eu vou compartilhar aqui Partilha uma aí. dieta que já usa há alguns dias aqui. Beleza. Você já está visualizando aí? Ainda não. Às vezes ele demora um pouquinho aí. Vamos ver. Legal. Ainda não, mas. Aí, agora vai. Bacana. Tá. Quem tá escutando no Spotify, Deezer, Amazon Music, depois vai lá pro YouTube, que o Felipe tá com a tela do NRC aberta, com uma dieta sem volumoso, validada, né, Felipe? Validou depois aí, ele vai comentar com a gente aqui. Essa Beleza. dieta, Danilo, a gente tem facilidade aqui de trabalhar com germe de milho na região, tá? Lembrando que o cuscuz é a comida favorita do nordestino Verdade. e o germe é o coproduto da fabricação do cuscuz, né? Boa. Então, essa dieta aqui, ela tá validada, tá? Os animais, eles consumiram em média 2,35 de matéria seca, Bom consumo. Uma dieta sem bom volumoso. consumo, né? Eu acredito esse consumo a uma adaptação mais lenta e com o uso desses coprodutos e também ao planejamento de aditivos, tá? Agora, quando a gente tira essa monenzina dessa combinação, ele vai para 2,45 e aí os ganhos vão lá para cima e o consumo também. Eu me lembro até, Danilo, que na primeira vez que eu disse, professor, estou preocupado. Se o que foi? Rapaz, eu tirei a monenzina da dieta lá, os bichos destampados no consumo aí você fala, morreu alguém? Ele não morreu ninguém. E as fezes? Não, as fezes estão boas. Então estamos ganhando, né? Estamos comendo bem, não está Bora, tendo bora. distúrbio. Aí eu disse, como é que eu explico para meu cliente que vai dar certo? Deixa ele matar, que ele vai ver quando matar. Eu digo, se eu não morrer até lá, Boa, isso aí, ué. Você está fazendo uma coisa que totalmente off-label, ou seja, não tem trabalho científico para dar o suporte dos níveis nutricionais que você está fazendo nessa dieta. Ou seja, você tem que fazer recomendações off-label como nutricionista, e foi. obviamente você, à medida que os lotes vão sendo abatidos, você vai validando as suas dietas, ué, e vai dando argumentos, né, para quem está do lado da pesquisa, de falar assim, cara, dá certo esse negócio sem volumoso, né? Vamos pesquisar, né? Vamos ver como é que a gente pode melhorar ainda mais essa estratégia, porque está vindo do campo evidências que o negócio funciona, né? Com E outra consumo de coisa, confinamento, né, Felipe? Eu acho que isso que é legal. Você fala assim, ó, quando eu tiro a monenzina, o consumo vai para 2,40 e pouco. Antes, com monenzina, com dois aditivos, com 2,3. Ou seja, consumo de confinamento. Consumo médio de um lote fechado, validado em confinamento. é o que Com você dieta falou, convencional, né? né? Eu quero dizer. É combinação de aditivos testada e pesquisa, não tem o que você está duvidando nem inventando. Uma coisa muito importante é que quem trabalha com o NASEM tem uma visão muito crítica sobre saúde e consumo de matéria seca, porque qualquer coisa que a gente faz para aumentar o consumo, o ganho é muito melhor. Ou seja, tudo que a gente promover para melhorar o consumo de matéria seca, nós vamos botar mais dinheiro no bolso, tá? E aí essas ferramentas de acompanhamento e controle, o NAS ainda muito bem, e é o que a nutrição de precisão se propôs a me entregar e entregou mais do que eu esperava. Então, essas dietas que a gente está fazendo aqui são todas em função do conhecimento adquirido no grupo, né, que roda até hoje, entendeu? Então, a gente está aí com 3 anos de contato e convívio, mas as coisas vão acontecendo e vão só melhorando. Tá? Exato, exato. O Felipe tá com uma dieta aqui, vou só resumir sua dieta, Felipe, aí você comenta, tá? Uma dieta com aproximadamente, né, 54% de milho moído, 11,5% de germe de milho, 4,8% de farelo de trigo, 16,8% de caroço de algodão, 7% aproximadamente de torta de algodão magra, aí tem o núcleo a 3,2% aí arredondando, a questão do cloreto, né, de potássio a 0,3 praticamente, dieta sem ureia, tá? Ainda tem uma casca de algodão ainda, né? Um briquete de algodão aí a 1,9, né? Para fazer esse ajuste final aí nessa dieta aí, sem fonte de forragem, tá certo? Beleza, Felipe? Uma dieta bem puxada, Beleza? cinquenta e quatro Fechado? por cento de milho moído, né?
mas também com a questão da gordura, né? Que a gente falou, bastante coproduto, né? Gordura para poder contrabalancear esse efeito aí de não ter volumoso, né? O germe tem uma condição interessante que é entre 10 e 11% de extrato etéreo, mas o pequeno percentual do amido que ele tem é muito fermentável, né? Chega a ser comparado com o milho úmido. Então a gente tem aí o degradando a 30% por hora, né? Perfeito. Pelo menos a gente tem, é o que a gente tem visto nas matrizes nutricionais e tem utilizado, tá? Uma coisa bacana nessa dieta, Danilo, é que mesmo, vou pôr aqui é que mesmo que a gente não tenha fibra, né, vinda de volumoso, a gente tem as fontes de proteína metabolizável, então 73% vindo de bactérias. Então, numa dieta difícil, a gente está chegando Tá próximo da razoável, meta de 80%, né? tá razoável, né? Só para a gente entender, né? Para o pessoal entender, né? Esse 73,27 aí que está sendo mostrado, né? Que o Felipe está mostrando na tela, né? 73% da proteína metabolizável vindo de proteína microbiana e 27% de PNDR, né? Ou de proteína bypass, dietética. A gente quer um número para ter o rumen otimizado em torno de 80-20. Numa dieta dessa, que é mais perigosa, não tem volumoso, pH vive flutuando, flutuação de pH muito elevada, é péssimo para os micro-organismos, ainda você tem uma eficiência razoável aí nos 73-27, né? Se passar muito disso também, for para 85, quer dizer que está muito perigoso, né? É, A fermentação. Mas com esse tanto de gordura, né? Lembrando que bactérias odeiam gordura, né? É difícil chegar, na verdade, nem chega nesse 80-20, quando você tem aí 7% de gordura, que é como você tem nessa dieta aí, né, que a gente tá vendo, né, 6,95, né? e, professor, o FDN efetivo aqui, ó, a gente está vindo, na verdade, tem uma quantidade de fermentação alta, né? Se for pegar açúcares, amido e pectina, eu tenho mais ou menos aí 55%, Foi 5 tá? quase. Mas no FDN efetivo de 8, né? Perfeito. Amido 43, né? Na De verdade, que você somou 43. aí é os carboidratos não fibrosos, né? Você tá com 54,7 de carboidrato não fibroso com FDN fisicamente efetivo de 8. Acho que tá, assim, tá no limite. Por isso que o conjunto de aditivos aí é fundamental para você, né? Conjunto de aditivos e a precisão do manejo inicial, né? A gente Exato. conversou lá antes. Os animais não entrar com fome nessa dieta, não entrar com fome na adaptação, Perfeito. né? Eu quero chamar a atenção aqui também, meu Felipe, o nível de energia que o NRC está estimando aqui, ó, 82,2 de NDT, 1,40 megacalorias por quilo de matéria seca. É bem puxado. Só para você ter uma ideia, nos confinamentos do Brasil hoje, a média de energia líquida de ganho é 1,27. Você está com 1,40. Ou seja, né, tá bem acima, né, do que é feito na média do campo, né? E aí, professor, a gente segue aquela regra, né? De retira o ferro dos alimentos, ajusta o plano de aditivos nos núcleos, né? Traz esse aditivo para cá. Eu tô com 297 aqui, ó, de monensina, miligrama dia, né? Isso. Então eu tô Para 10,40, você deve estar aí com. Vamos fazer uma conta aqui. 297 para 10,40 tá dando 28,5 ppm. 28,5 ppm e aí tem a vigilamicina associada, né? Beleza. Esse ele não está 30, como eu falei há pouco tempo aqui, porque uma boa parte dessa energia vem da gordura, não vem do amido. Eu reduzi ele um pouco, tá? Ah, tá certo. Beleza, bem pensado. Se E essa fosse. dieta, e essa dieta, Felipe, que ele tá mostrando aí 1,91, deu isso mesmo ou não? Esse 1,91 que ele tá mostrando de ganho? Não, a dieta deu 1,94. Opa, beleza, validou então para 1,94. 94. Por A que que gente você, não tinha. eu falo sempre que dá no máximo 20 gramas de diferença, deu 30. O que que você acha que foi esses 10 a mais? eu- o lote ele não era tão uniforme, sabe, professor? Então você tinha que botar uma média de condição dos animais, e aí média é um bicho danado, né? Não era um lote tão padrão. E Heterogeneidade. aí, Pode ser. e aí eu estou acreditando nisso, né? Mas chegou bem perto, né? Chegou bem perto. Chegou, o Bacana. consumo bateu aí o 2,35, né? Esse ganha Legal, ao que bateu lá. legal. Muito bom, Felipe. Muito bom. Eu acho que.
Eu acho que a gente abordou aí praticamente tudo, né, em relação a dietas sem volumoso, né? Eu, pô, agradeço demais o seu tempo de você vir até aqui, conversar comigo, conversar com a nossa audiência para transmitir parte do seu conhecimento e compartilhar suas experiências aqui no canal de Ruminologia. Foi um prazer te receber aqui. Como eu sempre pergunto no final, né? Como que as pessoas acham o Felipe Couto, né? Para quem estiver aí no Nordeste, ó, falando, o Felipe ele atende o Nordeste inteiro praticamente, viu? Se você estiver aí no Nordeste aí, ó, e quiser um nutricionista de primeira linha para te atender aí para altos desempenhos, Felipe Couto é o cara. A gente fala dentro lá do nosso grupo de nutrição de precisão, a gente fala assim, Felipe, você tem certeza que você vai ser arrojado desse jeito, rapaz? Ele fala, não, deixa comigo, deixa comigo. Ou seja, né? É um nutricionista arrojado ainda que né, não tem medo de desafio, né, Felipe? A gente viu aqui Né? pela. Mas eu não tenho esse medo de desafio porque eu lhe consulto antes. Não é assim, não. Eu tô com as costas largas, mestre. Beleza. Como é que a Ô turma professor. acha o Felipe Couto? Pode, se você Tá, quer dizer, e-mail, rede social, eu coloco aqui na descrição aqui. meu e-mail é felipecouto@hotmail.com, tá? Se quiser entrar pelo Instagram da empresa, é Prime Nutrição Animal, você vai me encontrar lá também, tá? E meu Instagram é FC Equinos, porque eu tenho um hobby aí com os cavalos há muito tempo e trabalho com dieta de equinos também. Então, Coisa boa. mas eu acho que eu vou, esses dias eu acho que eu vou mudar, hein? Mas vamos deixar. Mas dizem que o. Eu Mas, costumo falar só alta zootecnia, hein, meu? Só mas é bovino, porque, equino. professor, eu deixei FC Equino porque o desempenho vem a galope. Aí tá lá. Não. Tem que ter a piada, né? Excelente, excelente. É excelente. Pois é Felipe, isso aí, professor. É um prazer muito grande ter participado desse podcast. Eu sou fã do canal Romenologia, lhe conheci pelo canal Romenologia, né? E graças a Deus hoje a gente tem essa parceria, esse relacionamento aí de técnico que só me faz crescer a cada dia. É uma satisfação enorme e eu só tenho a agradecer. bacana. Satisfação é minha, Felipe. Um grande abraço. Obrigado. Abraço. Obrigado.